Mas vamos lá, vamos começar. Vamos começar porque hoje eu tenho algo muito útil, muito importante para ser entregue. E eu vou fazer essa entrega aqui com bastante orgulho, para ser sincero com vocês, tá bom? Então nós vamos falar sobre o futuro profissional em logística e supply chain. Vai ter como pano de fundo, como grande estímulo, o que foi discutido ontem, a grande transformação que está acontecendo no nosso ambiente profissional, na nossa vida profissional, fortemente estimulada pela revolução tecnológica. Então, se você não viu o vídeo de ontem, não esteve na live de ontem, eu te sugiro que após estar aqui comigo nessa live, você veja esse vídeo que está disponível já no YouTube e também aqui no LinkedIn, vai ficar disponível mais alguns dias ainda na página, no evento específico de ontem, porque vai ajudar você a entender o sentido de urgência, principalmente o sentido de urgência em tratar de maneira estratégica a sua evolução profissional. Tá ok? Muito bem. Então ontem nós já falamos sobre impacto tecnológico, hoje nós vamos falar sobre novas competências e vamos falar sobre o desenvolvimento profissional. E nós vamos tratar esses dois grandes temas nestes 4 steps aqui. Falar sobre o papel, atribuição e atuação dos profissionais de logística e de supply chain, competências tecnológicas. Vamos falar sobre novas competências técnicas e comportamentais e qual é o caminho. Como é que você faz para conseguir crescer, se desenvolver na vida profissional nesses novos cenários que nós vamos enfrentar. Muito bem. Existe um novo profissional sendo construído, sendo formado. Ele não está completamente definido ainda, mas já está com a espinha dorsal dele e vários elementos de como esse profissional vai se manifestar já estão definidos, né? E para a gente conseguir identificar isso e entender isso com clareza, é preciso a gente saber da onde estão vindo as influências que estão formando esse profissional. E aqui estão reunidos os 5 grandes elementos, os 5 grandes temas, as 5 grandes fontes de influência para a formação deste novo profissional. Eu vou passar rapidamente por cada um deles para que você possa ir construindo dentro da sua mente, principalmente dentro do teu coração, o entendimento de como é que isso vai acontecer, como é que isso está acontecendo. Primeira coisa, princípios universais. O que é isso? Princípios universais são aquelas questões, aquelas situações que existem independentemente da nossa vontade, independentemente da nossa idade, da nossa religião, da nossa cultura. São forças, na maior parte das vezes ligadas a forças naturais, mas não só forças naturais, que estão além do tempo, além da cultura e além das nossas diferenças mais simples, né? Um exemplo muito óbvio é a questão da gravidade. Todos nós no planeta Terra somos subordinados à lei da gravidade. Ninguém consegue fazer absolutamente nada sem considerá-la. Aliás, a lei da gravidade ela é usada com muita intensidade dentro das questões do universo logístico. Todo mundo que faz layout de armazéns, que pensa em carga e descarga de caminhões ou de qualquer outro tipo de veículo, pensa em gravidade, consciente ou inconscientemente, e trabalha com ela. Um exemplo muito óbvio disso são prateleiras que têm uma certa inclinação, que você vai alimentando elas de um lado e o material vai chegando ao outro, né? Então é uma forma de você usar um princípio a seu favor. E toda vez que você usa faz uma atividade, uma ação contra um princípio universal, você vai ter que despender muita energia para conseguir realizá-la. Então é mais fácil descer um rio do que subir um rio. É mais fácil nadar a favor da maré do que nadar contra a maré, né? Então existe uma série de princípios universais que vão fazer parte da vida de logística. Um princípio óbvio, né, é o princípio da qualidade. Todos esperam que um produto chegue na íntegra, chegue em perfeito estado no seu destino. Isso é um princípio universal. Não interessa se ele está sendo entregue pelo correio, se está sendo entregue pela melhor transportadora do mundo, se está sendo entregue por um amigo.
nós esperamos sempre que aquilo que nós adquirimos chegue na nossa mão no melhor estado possível. Então, esse é um princípio universal dentro de logística. Eu tenho que entregar a coisa com integridade, com inteireza, com qualidade. Bom, nós temos um outro aspecto aqui, que são os desafios logísticos universais, que nós podemos resumir em algumas perguntas clássicas. Toda vez que nós trabalhamos com logística e supply chain, todas as operações, todo o planejamento, toda a estratégia está envolvido em responder as perguntas básicas. O que entregar, quando entregar, onde entregar, para quem entregar, como entregar e a que custo entregar. Sempre, em qualquer área de negócio, em qualquer área de atuação, pode ser produto, pode ser serviço, pode ser algo que eu vou mandar virtualmente pela internet, eu tenho que conseguir responder estas perguntas. Se eu não conseguir responder essas perguntas, eu não vou conseguir realizar. Especialmente as primeiras, as essenciais, no que, quando e onde, são fundamentais. Se eu não tenho resposta para uma dessas três perguntas, eu não consigo realizar a entrega, não consigo fazer a operação logística acontecer. O que, quando e onde é fundamental. O como já é uma evolução. Eu já estou pensando em estratégia, estou pensando em recursos, estou pensando em ferramentas. E a que custo, aí sim nós estamos pensando em negócio, porque eu tenho que saber exatamente a margem de lucratividade que eu posso obter daquela operação. Então, fazer uma gestão de logística, fazer uma gestão de supply chain, não é apenas fazer o controle da operação física, não é apenas fazer o controle da movimentação, não é apenas fazer o controle do estoque, não é apenas fazer o controle financeiro, não é apenas fazer o controle do fluxo, não é apenas fazer o controle das informações. Não, é a somatória de todas estas questões. Então, seja qual for a tecnologia, seja qual for o ambiente, seja qual for a cultura que nós estivermos trabalhando dentro de logística, nós sempre teremos que trabalhar com estas questões básicas e essenciais, que nós chamamos de desafio de logística universal. Muito bem, outra questão muito importante com relação ao nosso universo de trabalho é o uso da lógica. Logística tem, no radical da palavra, na construção do vocábulo logística, a mesma base de lógica. E isso não é mera coincidência, isso é um fato. Logística é a arte de você usar a ciência, a matemática, o estudo do tempo, o estudo da tecnologia para fazer algo, material ou imaterial, ir do ponto A para o ponto B no momento desejado. E isso exige aplicação de muita lógica. Quando nós estamos nos níveis mais básicos, mais operacionais, a gente talvez não participe tanto da construção da lógica dessa movimentação, mas nós somos profundamente influenciados por essa lógica e toda a nossa rotina processual foi definida por uma lógica que foi planejada, estudada por alguém. E tudo que está se desenvolvendo em termos de inteligência artificial para a aplicação dentro do universo de logística e supply chain está seguindo esta lógica já conhecida. Estão se construindo novos caminhos, estão se construindo novas possibilidades de teste, novas possibilidades de percorrer, de tratar dados, de tratar produtos, mas sempre a partir de uma lógica e respeitando aos desafios universais e respeitando aos desafios logísticos específicos, ok? Muito bem. Eu estou indo num crescente, indo daquilo que nunca muda e indo para aquilo que vai mudando. Então, esses três primeiros casos aqui nunca mudam. E aí nós vamos aqui para um quarto nível, que são as novas tecnologias. Aqui acontece a revolução. Aqui acontece a grande revolução. Não tanto no o que fazer, porque eu continuo respondendo sempre as 5 perguntas, mas no como. O como é que muda bastante. Eu continuo tendo que entregar algo em algum lugar, mas o como eu faço a entrega sofre muito a influência das novas tecnologias. A que custo eu faço as entregas sofre muito a influência das novas tecnologias. E quando eu falo de influências, talvez haja a tendência da gente pensar em riscos somente, ou em custos. Mas não, existe também um outro lado positivo, as oportunidades. Muitas oportunidades de se fazer diferente e se obter resultados financeiros diferentes
fazendo exatamente a mesma coisa, olha só, entregando algo, ou seja, estou fazendo exatamente a mesma coisa, levando algo de A para B, porém de formas diferentes, me gerando a possibilidade de ter resultados diferentes, seja em valores financeiros, seja em tempo, seja em qualidade, de como a coisa chega, ou até mesmo de experiência que a gente gera para o nosso cliente quando está chegando o produto lá. Muito bem. E o outro universo de influências, que eu estou chamando aqui de novos cenários, de maneira muito abrangente, tem a ver com o que acontece com a sociedade como um todo. Tem a ver com mudanças sociais, tem a ver com economia, tem a ver com comportamento das pessoas, comportamento dos clientes, dos consumidores, né? Então, para dar um exemplo que está muito vivo na cabeça da gente aqui, porque todos nós estamos participando dessa mudança de cenário, é a mudança comportamental que houve durante a pandemia. Todos nós aprendemos a estar mais tempo isolados, estar mais tempo dentro de casa e, por consequente, aprendemos a outros meios, ou usamos com mais frequência outros meios de fazerem as coisas e os serviços virem até nós, ao invés de nós irmos buscar as coisas. Por isso a explosão, entre outros tantos fatores, do e-commerce, né? O e-commerce teve uma explosão gigantesca por conta de uma mudança de cenário cultural, né? E já está muito claro, à medida que a gente vai voltando ao ritmo normal da vida, vai se livrando da questão da pandemia, de que novos hábitos foram adquiridos. A gente pensa primeiro em fazer a compra, fazendo as pesquisas nos meios online, seja lá do que for, para depois eventualmente ir fazer a experimentação do produto numa loja física. Então a gente, quando chega numa loja física hoje para comprar qualquer produto, ou até mesmo para comprar um serviço, a gente já chega carregado de informações que a gente obteve nas redes sociais. E colheu não só através de vídeos de propaganda, mas também com os colegas que já consumiram produtos similares. Então tudo isso influencia muito. Claro, né, que isso aqui dinamizou profundamente a logística, especialmente no chamado last mile, né, especialmente nas operações de outbound, ou seja, tudo aquilo que acontece desde a saída do meu depósito até o cliente, sofreu grandes transformações nos últimos 12, 20 meses. Na verdade, transformações essas, tecnologias essas, processos esses, culturas, inclusive, que já estavam disponíveis, que já estavam acontecendo, que a gente sabia que ia acontecer e iria se intensificar nos próximos 5, 6, 7 anos. Porém, a situação fez acelerar essa transformação, na verdade, não acelerar a transformação, mas acelerar os investimentos pelas empresas para fazer acontecer a implementação dessas tecnologias e desses processos para atender essa demanda. Ou seja, uma demanda que a gente esperava que acontecesse num período de 2 a 5 anos, demanda tecnológica, demanda de processual, não de volume de produtos, ela se concentrou num período de 3, 4, 6 meses. E quem fez o investimento, quem percebeu o movimento e fez o investimento mais cedo, se destacou. Vocês sabem muito bem, não preciso citar os nomes, mas nós temos empresas brasileiras que cresceram muito nesses últimos meses, graças a esse posicionamento correto diante da situação do novo cenário. E um posicionamento correto logístico, um posicionamento correto de supply chain. Beleza? Então o novo profissional está sendo formado por tudo isso. Por que isso é importante? Para a gente conseguir entender as competências que são necessárias. As competências que nós vamos precisar para esse novo cenário não advêm exclusivamente das novas tecnologias. Se eu pensar que eu preciso apenas aprender uma nova linguagem de programação, que eu preciso apenas aprender a utilizar os novos softwares que vão ser disponibilizados para a gente, eu vou estar tendo uma visão limitada, uma visão muito pobre do que eu realmente preciso fazer para estar preparado para essa transformação que está acontecendo. Isso é muito importante, gente, muito importante. Muito bem, nós vamos falar então agora sobre competência e eu quero dividir com vocês um conceito de competência que é muito importante, porque é desta forma que eu vou estar tratando esse assunto durante toda a nossa conversa. Competência é o resultado da soma de conhecimento mais habilidade. Em outras palavras, eu sei que algo
existe, que algo é possível de ser feito, e eu tenho a habilidade de fazer aquilo, ou tenho a habilidade de trabalhar com aquilo que existe. Isso é competência. Não basta apenas ter conhecimento, eu tenho que ter a habilidade em relação àquele conhecimento. Vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que existe a possibilidade de eu colocar um aparelho celular e mais um determinados softwares e um hardware muito simples numa empilhadeira, hoje manual, e transformá-la numa empilhadeira robotizada, ou uma empilhadeira não necessariamente robotizada, mas uma empilhadeira controlada remotamente. Vamos pensar isso. Está mais próximo da nossa realidade aqui nesse momento. Eu transformar uma empilhadeira que é dirigida por um ser humano num equipamento que é dirigido remotamente por alguém no seu computador, na sua casa, seja lá onde for, tá bom? Eu sei que isso existe. Mas não basta eu saber que isso existe para ter a competência. É necessário que eu, além de saber que existe, eu ter a habilidade de conseguir trabalhar com os hardwares, softwares envolvidos nessa operação para transformar esse fato em realidade. Ficou claro? Então, só neste momento que, além de saber que existe essa tecnologia, eu consigo trabalhar com ela, eu sei utilizá-la, eu tenho a habilidade de utilizá-la, é que eu efetivamente tenho a competência. E isso vale tanto para questões técnicas quanto para questões comportamentais. Exemplo muito claro. Eu sei que existem técnicas de negociação. Eu posso ler, existem inúmeros artigos, inúmeros vídeos sobre isso na internet. Mas será que eu sei fazer, sei aplicar essas técnicas de negociação? Eu tenho a habilidade de aplicá-la? Se eu não tenho habilidade, eu não tenho a competência. Perfeito? Então vamos adiante. Então, como já adiantei, existem dois grandes grupos de competência, as competências comportamentais, que são inúmeras, e as competências técnicas, que são inúmeras. E nós fizemos um trabalho de pesquisa muito sério para poder identificar as questões mais importantes e mais abrangentes para o universo de logística e supply chain nos dois universos, nos universos comportamentais e nos universos técnicos. E aí, nós esbarramos num conjunto de coisas, num conjunto de competências, que elas são maiores do que a tecnologia, que são maiores do que as novas coisas que estão sendo disponibilizadas para nós, né? E nós criamos um nome aqui que ainda não está completamente reconhecido pelos dicionários, pela língua oficial, porém, apenas para conseguir trazer essa realidade para nós aqui e poder registrar esse fato, que nós estamos chamando de competências atecnológicas. O que é isso? Competências atecnológicas são as competências necessárias independentemente de qual tecnologia é utilizada. Elas são necessárias até na ausência de tecnologia. Em geral, são relacionadas a princípios e conceitos que sustentam a evolução tecnológica. Está bem abrangente, mas é isso que vai permitir a gente entender as coisas que foram eleitas, que eu vou mostrar para vocês daqui a alguns instantes. Mas lembrem-se disso. É muito importante a gente identificar essas competências. Por quê? Porque é isto que vai garantir a nossa longevidade no ambiente de trabalho, que vai no mercado, que vai garantir a longevidade das nossas empresas. Porque esta revolução de tecnológica que está acontecendo agora, ela vai acontecer N vezes no futuro e cada vez mais intensa, cada vez mais rapidamente. Muito provavelmente, por exemplo, quando chegar o 6G que nós citamos ontem, eu vou estar sendo atropelado, nós estaremos sendo atropelados por recursos tecnológicos sem ainda termos aprendido a implementar e absorver completamente aquilo que nós tivemos alcance durante o 5G. E aí eu vou ficar louco. Nós corremos o risco de perder o foco, perder a visão. Para que isso não aconteça, nós precisamos olhar para aquilo que garante a sustentabilidade, aquilo que garante a lógica que está por trás desses desenvolvimentos tecnológicos, os princípios que estão por trás desses desenvolvimentos tecnológicos, ok? Isso é muito importante. Olha o que eu estou dizendo para vocês, porque isso leva e eleva o nível de capacitação dos profissionais de logística e supply chain. Lógico que eu poderia ampliar isso para todo o universo, para praticamente todas as áreas de atuação humana, para um patamar muito diferenciado do que nós temos hoje.
muito diferenciado do que nós temos hoje. Vamos dar uma olhada nisso. Muito bem. Quais são as competências, então, que nós precisamos ter, independentemente da tecnologia? Eu estou entregando algo para vocês, neste momento, a partir deste momento, de muito valor. Muito valor porque é uma referência que pode e deve ser utilizada por todos nós para tomar grandes decisões com relação ao nosso futuro profissional. Nosso futuro individual e o futuro das nossas equipes que nós coordenamos, ou das equipes que nós participamos como pares, das empresas onde nós estamos. Isso é muito importante. E digo isso também olhando um pouco para a minha história pessoal. Durante muitos momentos da minha carreira, eu parei e pensei, o que eu preciso desenvolver agora para estar bem daqui 5 anos, daqui 10 anos? O que eu preciso desenvolver? Para onde isso vai? Qual é a necessidade? E em vários momentos eu tive grande dificuldade em encontrar respostas para essas perguntas aparentemente simples. E isso que eu estou entregando para vocês agora responde essas perguntas de maneira muito enfática. E eu gostaria muito que vocês recebessem essa informação com esse valor, com esse peso, entendendo que isso é algo que pode realmente ser útil para a sua vida profissional principalmente. Então vamos lá, nós temos 3 coisas que foram destacadas fortemente durante as pesquisas, em vários níveis organizacionais e em vários tipos de empresas, em vários tamanhos de empresa. Inovação, estratégia, liderança, e tudo isso coligado e subordinado a foco no cliente. Eu poderia focar exclusivamente no foco no cliente e fazer toda uma palestra aqui de 1 a 2 horas exclusivamente para tratar o assunto foco no cliente e por que isso é tão importante para o futuro. Porque está ligado a todas aquelas questões universais, atemporais, que nós já destacamos lá no começo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre esses 3 indivíduos, porque esses 3 indivíduos é que vão nos levar a chegar ao entendimento da necessidade desse cliente e ao atendimento desse cliente. Então, falando rapidamente, inovação, é meio que óbvio, né? Nós estamos sendo levados por essa revolução tecnológica, por essa revolução social, por essa revolução cultural, então a gente precisa se adaptar, a gente precisa inovar. Inovar não é necessariamente fazer algo completamente inédito, fazer algo completamente novo. Eu posso efetivamente estar fazendo algo de uma forma diferente e que traz um resultado diferente por estar fazendo de uma forma diferente. Mas o importante é que não pode ser qualquer inovação, tem que ser uma inovação que atenda às necessidades, às expectativas do cliente, ou para aqueles que são mais ousados, mais capacitados, que conduzem no mercado, inovações que vão gerar novas vontades, novos desejos no cliente. Estratégia. Estratégia sempre fez parte do universo logístico. Infelizmente, durante muito tempo, esteve distante dos níveis operacionais e pouco dentro do nível intermediário, mas com certeza, quando você pensa na gerência, na direção das empresas, logística sempre esteve, e supply chain, óbvio, sempre estiveram profundamente ligados à estratégia, ou fazendo parte intrínseca da estratégia, ou sendo instrumento da implementação da estratégia. Não adianta eu produzir um bem ou um serviço se esse bem e esse serviço não está disponível para o cliente consumi-lo. Há toda uma estratégia de marketing, mercadológica e logística para que haja esse encontro feliz entre aquilo que nós queremos entregar com aqueles que precisam daquilo que nós temos para entregar. Liderança. Liderança é um ponto extremamente forte e que está crescendo nos vários níveis hierárquicos dentro do universo logístico e supply chain. Por quê? Porque quando nós trabalhamos numa organização que presta serviço para outras, e isso está crescendo muito, né, o nível de terceirização, o nível de quarteirização, etc., mesmo nos níveis mais operacionais, alguém está liderando um fornecedor, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos pensar lá dentro de um armazém, um analista de logística, um assistente logístico, que ele é o responsável por fazer
a operação das empilhadeiras. De tempos em tempos ele tem que acionar alguém para fazer a manutenção preventiva dessas empilhadeiras, seja da parte elétrica, da parte mecânica, enfim, ou até mesmo a seguradora. No momento que esse empilhadeirista está acionando esse prestador de serviço e está dizendo para ele quais são as situações que ele está enfrentando com aquele equipamento e o que ele precisa que seja feito para que melhore ou para que se mantenha a performance, ele está liderando. Consciente ou inconscientemente, ele está liderando. Pô, mas a gente pode pensar, mas quem faz isso não é o empilhadeirista, é o supervisor, é o gerente. Não é mais assim não, gente. Não é mais assim mesmo, né? Porque à medida que os processos vão se tornando cada vez mais eficientes, à medida que vai acontecendo a automatização, as pessoas que vão ficando, elas vão ficando com cada vez maior abrangência de atuação, né? Está ficando cada vez mais estreito, cada vez menos claro o que é que separa um supervisor de um nível 100% operacional, ou um supervisor de um gerente, ou um gerente de um diretor. Esses cenários, essas fronteiras estão cada vez mais menos densas, cada vez mais abertas. São faixas, não são exatamente linhas que separam essas áreas. E por isso, a liderança ela vai se tornando cada vez mais presente, porque algumas décadas atrás eu precisava apenas que diretores e gerentes e alguns supervisores, alguns líderes, como se chamava antigamente, de produção, tivessem conhecimento de técnicas de liderança. Hoje em dia não. A gente precisa também que as pessoas, para conseguirem implementar estratégia e inovação, sejam líderes. Olha só, vou até voltar aqui, sem falar muito de operação. Se nós fazemos um plano para que os nossos colaboradores de todos os níveis da empresa contribuam com sugestões, contribuam com ideias para melhorar processos, para melhorar operações, eu estou consciente ou inconscientemente despertando liderança nessas pessoas. Porque a partir do momento em que eu aceito e assimilo uma sugestão de alguém, eu estou sendo liderado por este alguém. Nem que seja por alguns segundos, por alguns minutos, que seja por uma tarefa extremamente específica, não importa. Ali, naquele momento, aconteceu uma inversão, entre aspas, de papéis, onde eu transferi, mesmo que de maneira restrita, de maneira extremamente temporária, mas eu transferi efetivamente a liderança para esse personagem que está fazendo a sugestão. Percebem, gente? Então, para um indivíduo ser capaz de contribuir para a inovação, ele precisa ter consciência sobre a função de liderança. No mínimo, a liderança por influência, porque se eu não consigo influenciar as pessoas a fazerem aquilo que eu estou enxergando que é o bom, que é o melhor para a organização, eu não vou conseguir realizar, não vou conseguir levar esse projeto adiante. Falei bastante sobre esses 3 pontos. Lógico que poderíamos falar muito mais, mas apenas para enfatizar o porquê que eles são tão importantes. E eu estou dividindo com vocês o resumo, a síntese de vários pensamentos, de várias frases, de várias experiências que foram divididas por líderes de vários níveis em diferentes organizações sobre esses temas e de como isso vai ficando cada vez mais intenso no nosso dia a dia nas organizações. Muito bem, eu vou fazer uma pequena metáfora daqui para frente para a gente facilitar o entendimento do que significa a gente ter uma escalada profissional dentro de logística e supply chain, né? Deixa eu até ampliar essa tela aqui, deixar ela na visão máxima. Tirar o meu rostinho aqui para que vocês fiquem completamente focados aqui. Então nós temos um cidadão que está se preparando aqui para encarar uma subida de uma montanha, para encarar uma trilha. Eu não sei se alguém aqui que está presente ou que vai assistir esse vídeo depois já teve a oportunidade de fazer essa experiência, mas é uma experiência extremamente rica e enriquecedora participar desse momento, que nos permite fazer um paralelo muito grande com coisas da vida e com coisas da vida profissional. Esse indivíduo, ele parece estar bem preparado para encarar tudo isso, né? Porque ele está com uma mochila adequada, parece estar com calçado adequado, a gente vê que ele está com firmeza, determinação em encarar a trilha. Mas nós não sabemos exatamente qual é o objetivo dele. Se é chegar no nível 2, se é chegar neste ponto,
E se você prestar atenção, olhar um pouco mais adiante, você vai ver que existe um outro ponto bem mais distante, tão distante que é até difícil enxergá-lo. Pela altitude, pelas nuvens que encobrem e etc. Será que é o desejo desse cidadão chegar até lá? A gente não consegue mais enxergar o caminho até lá. A gente enxerga o caminho só até um determinado ponto. Será que ele tem informação suficiente para chegar até lá? Será que ele sabe o que é necessário para chegar até lá? Ele sabe quais são os desafios? Se ele não sabe quais são os desafios, ele não sabe quais são as ferramentas que ele precisa levar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não basta ter disposição e energia. É preciso ter as ferramentas e o conhecimento necessário para conseguir chegar até o topo da montanha. E, normalmente, a gente consegue isso através não somente do estudo, da utilização das técnicas de caminhada, de escalagem, de corda, etc. e tal, mas principalmente com a obtenção de informação de pessoas que já passaram pelo caminho, que já fizeram a trilha, né? Um guia experimentado aumenta a chance de sucesso no caminho até o topo de uma montanha em N vezes. Aliás, em algumas situações, em algumas travessias, eu posso dizer para você que é praticamente impossível ou extremamente improvável que a gente alcance o cume sem ter a colaboração, a contribuição de um guia, tá bom? Então, o que eu vou entregar para vocês aqui agora são referências de um guia para que um profissional consiga se enxergar em que ponto ele está dessa subida, dessa montanha, se ele está aqui, nem começou a trilha ainda, se ele está na base, se ele está num nível mais intermediário, mais avançado, para que a partir daí ele consiga estudar quais são as ferramentas que ele precisa para conseguir ir para o nível seguinte. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o formato anterior de apresentação. Muito bem. Assim está muito grande. É isso aqui, é isso que eu quero. Vamos lá. Muito bem. Eu vou estar usando aqui sempre essa figura da pirâmide, daqui até praticamente o final da nossa conversa, porque ela vai ter dois símbolos. Ela vai simbolizar essa montanha e ela vai simbolizar a forma como a gente trata a hierarquização das atividades dentro das organizações, né? A utilização da pirâmide dentro da demonstração das organizações é um clássico dentro da administração, né? E por quê? Porque identifica que existe uma base onde acontece um maior número de atividades e, consequentemente, tem maior número de pessoas, e à medida que a gente vai subindo, essa quantidade de pessoas vai se restringindo, seja pelo espaço ou pela competência necessária para chegar até lá. Isso é um fato que nos permite fazer um paralelo muito grande com essa questão das montanhas, tá? Então, a primeira visão que a gente tem sobre essa distribuição é uma visão clássica e hierárquica, onde a gente tem na base da pirâmide um nível operacional, depois um nível de supervisão, um nível gerencial e um nível de diretoria. Mas isso é uma coisa um pouco pobre, porque hoje em dia nós temos muitos cenários em que essas coisas estão sobrepostas, ou pessoas que estão num determinado nível hierárquico, mas que têm atribuições que poderiam pertencer a um nível superior ou inferior, né? Eu tenho certeza que já estão passando algumas ideias na cabeça de vocês enquanto eu falo disso. Uma outra forma da gente enxergar é pensando como referência a visão de gerenciamento de projetos, né? Que também tem essa hierarquização de competências. Nós temos dentro de um projeto tarefas específicas na sua base, depois temos conjunto de tarefas que formam as etapas, depois nós temos o projeto propriamente dito, que consolida todas as etapas, e em vários casos, hoje cada vez mais comum, nós temos programas, que é a junção de vários projetos para permitir que um determinado objetivo se alcance, né? Muito bem. Usando uma outra referência aqui para isso, a gente tem dentro do universo da Apex uma visão de planejamento, de hierarquização da maturidade do profissional pela capacidade dele realizar a atividade de planejamento dentro das empresas. Então, no nível mais básico, eu tenho pessoas que apenas executam o planejamento, depois eu tenho pessoas que planejam atividades. Num nível superior, nós temos pessoas que planejam operações, utilizando ferramentas como o MRP, como o CRP.
E no nível mais superior das organizações, nós temos as pessoas que fazem o planejamento do negócio, o planejamento de vendas e operações. Percebe? Fica mais claro quando a gente enxerga aqui. Então, o indivíduo que está aqui nesse nível, obviamente, está no nível de início de carreira, ou não necessariamente de tempo, tá, gente? Mas de desenvolvimento. E quem está no topo aqui está no nível bastante avançado da sua carreira. Muito bem. Então, isso permite que a gente divida o nível de maturidade de um profissional de 4 formas. E aqui nós tentamos principalmente depois que a gente já estava com os dados coletados e conversando com os gestores de como fazer esse trabalho, nós decidimos fugir das palavras tradicionais, júnior, pleno, sênior, programador, analista, ou gerente supervisor, líder supervisor, gerente. Por quê? Porque estas denominações, elas mudam muito de organização para organização e não necessariamente relatam a verdade da maturidade do profissional. Porque existem organizações onde eu tenho pessoas que têm um nível extremamente elevado de maturidade profissional, mas que não possuem um cargo hierárquico formal dentro da empresa. Isso é muito comum. Então, por isso a gente preferiu usar palavras mais abrangentes. Então, nós vamos trabalhar aqui sempre com esse conceito de básico, intermediário, avançado e expert, ok? Então, doravante, quando estiver falando de nível de maturidade de um profissional em logística e supply chain, eu vou estar falando de básico, intermediário, avançado e expert. Vamos lá. Aqui está. Deixa eu ver se o tamanho da fonte está bom para vocês. Deixa eu colocar num outro formato aqui para ampliar um pouquinho mais a imagem ainda. Então, nós temos a hierarquização e a distribuição das competências técnicas e comportamentais esperadas para cada nível de maturidade dos profissionais de logística e supply chain. Eu até paro para respirar aqui, porque isso aqui é o pulo do gato. Meu amigo, se você acha que você está no nível básico e você quer ir para o nível intermediário, você precisa desenvolver estas competências. Mas será que você realmente está no nível básico? Você está no nível intermediário? Eu peço para você que olhe com carinho para essa imagem. Nós não vamos poder gastar muito tempo aqui agora, mas você vai poder fazer isso com bastante tranquilidade depois, olhando para os vídeos. E se identificar. Né? Então, vamos correr aqui rapidamente aqui para esse nível. No nível básico, a gente tem, do lado de competências técnicas, as pessoas têm que ter capacidade de programação, de análise, de determinadas ferramentas, de conduzir máquinas, de equipamentos e instrumentos. E olha a quantidade de coisa que se espera de um profissional de logística e supply chain no nível comportamental. Para básico, foco, concentração, senso crítico, detalhista, capacidade de abstração, dedicação, atenção, respeito, iniciativa, disciplina e olha só, liderança. Liderança já aparece aqui no primeiro nível, conforme aqueles exemplos que eu citei há pouco. No nível intermediário, na parte técnica, o cara já tem que conhecer planejamento, tem que ter capacidade de controle e tem que conhecer uma série de sistemas. Uma série de sistemas. No nível intermediário, comportamental, liderança já aparece com mais foco, com mais intensidade, precisa ter uma capacidade muito boa de comunicação, tem que ter confiabilidade, tem que ter articulação. Subimos para o avançado e eu vou dar um pulo aqui para o expert. O expert, nas técnicas, ele já está além, inclusive, das atividades próprias de logística e supply chain. Ele precisa ter competências de gestão, precisa ter competências comerciais, financeiras e de negociação. E comportamentais, liderança em absoluto, em alto nível, né? Obstinação, entusiasmo, criatividade e seriedade. E por que precisam ter criatividade, seriedade e entusiasmo? Porque as pessoas que estão nesse nível de maturidade desempenham papéis e funções, não necessariamente cargos, mas desempenham papéis e funções que são a cara da organização. Representam a organização. Por isso, a importância desses comportamentos que não aparecem nos níveis inferiores. Não sei se é correto usar os níveis inferiores, mas eu acho mais adequado usar os níveis de início de maturidade dos profissionais. Então vamos pensar aqui sempre nisso, em maturidade do profissional, tá bom, gente? Muito bem. Uma outra forma de você se autoavaliar para saber em que nível de maturidade você tem
que é muito... é um pouco abstrato, mas já traz um pouco mais para o teu chão. Visão. Qual é a visão que você tem do negócio que você atua, da organização que você atua? E essa visão, ela envolve duas coisas: capacidade e período, né? Então, no nível básico, o horizonte do indivíduo é imediato. Ele está preocupado com atividades que ele tem que fazer nas próximas horas, no máximo nos 2, 3 próximos dias, até o final da semana. Quais são as tarefas que ele tem que executar agora? E o foco dele, a visão dele é uma visão de execução. No nível intermediário, ele já tem uma visão operacional, não apenas de execução. E ele tem uma visão já um pouco maior, de dias e semanas. O que é que vai acontecer com a nossa empresa, com as nossas atividades nos próximos dias, nas próximas semanas? O nível avançado, o cara já está convidado a assumir responsabilidades para pensar em ações táticas. E ele pensa em coisas que vão ser realizadas nas próximas semanas e nos próximos meses. Não é que ele não está mais sendo influenciado pelo dia. Ele pode estar sendo influenciado pelo dia. Mas ele olha para o dia não para atendê-lo, ele olha para o dia para ver qual é a consequência desse dia de hoje em relação às semanas e os meses futuros. E o expert, ele tem o nível máximo de visão dentro de uma organização. Ele pensa estrategicamente. Para onde a empresa vai? Para onde a organização vai? E as visões que ele tem do negócio são de longo prazo. Ele pensa em meses e anos. Aqui, você rapidamente pode olhar para você, para suas atividades, para o teu foco de preocupação dentro da organização e já se identificar. Puta, eu estou no básico, eu estou no intermediário, eu já sou avançado. De novo, eu provoco você a pensar nessas questões independentemente da tua posição hierárquica. Muito bem. Outra forma muito objetiva de você conseguir se autoavaliar e avaliar outras pessoas com relação à maturidade profissional é olhar com a capacidade de responder perguntas sobre a operação que ele faz. No nível básico, a pessoa consegue responder somente o que e quando. O que eu tenho que fazer e quando eu tenho que fazer. No nível intermediário, além dessa, ele consegue responder o onde, o como fazer e quem pode fazer. Pulando lá para o nível expert. De novo, já estou saindo da operação e eu estou olhando para fora da organização. E aí eu estou pensando, qual é o produto que eu preciso fazer? Para qual mercado eu vou levar esse produto? Por quanto vai ser? O que, quando, quanto e onde eu vou investir o resultado dessa operação? Qual o retorno esperado? Você não pode se julgar um expert, por mais experiente que você seja na sua... Você pode ter 30 anos de operação, 30 anos de analista, sei lá, da atividade que você está fazendo. Mas se você não está conseguindo responder essas perguntas aqui de cima, você não é um expert. Ponha isso na tua cabeça. E isso olhando para o mercado atual e futuro. Doravante, como eu disse ontem. Doravante é essa a referência que deve ser utilizada pelo mercado. Foco no cliente. Veja bem, a pirâmide aqui está invertida, não é por mero acaso, mas para mostrar com que intensidade a coisa é utilizada. A pirâmide aqui está invertida porque o foco no cliente ele já existe no nível básico de evolução do profissional, mas ele é usado talvez menos conscientemente do que no nível superior. Aqui no nível superior, ele tem que ser total, constante, frequente, não apenas frequente nos níveis mais intermediários. Aqui ele tem que ser constante, né? E aí, esse foco no cliente, então a gente vai ter o trabalho com a inovação e estratégia, como nós falamos nos slides anteriores, para atender esse cliente. Então, no nível básico, quanto à relação à inovação, o cara já inova, ele faz sugestões. E ele participa da estratégia. No mínimo, ele recebe a comunicação de para onde a empresa vai, quais são os objetivos, metas, valores da empresa. O intermediário, ele inova e promove a inovação. Esse é aquele indivíduo que, além de fazer as sugestões, ele contribui com as sugestões dos colegas do lado. É o cara que, além de fazer sugestões para a área dele, consegue sugerir que as áreas vizinhas também façam sugestões. E com relação à estratégia, ele compartilha a estratégia, ele participa da implementação das estratégias. No nível avançado, esse cara já promove inovação. Esse é o cara que faz parte dos grupos que estão fazendo
a avaliação das propostas que estão surgindo, que está promovendo o ambiente para que essas propostas surjam, é o cara que está estudando a possibilidade de criação, que está olhando para fora da empresa e está verificando o que está acontecendo no mercado para poder implementar na realidade da empresa, e ele promove, compartilha e participa a estratégia. Ele já passa a participar dessa elaboração, e não apenas participar, perdão, passa a promover, a divulgar, a incentivar as outras pessoas. E no nível expert, inovação. Ele promove inovação e inova. Está vendo que está se repetindo, que está no nível avançado? Porém, aqui o que acontece é a intensidade, é maior volume, maior intensidade. E com relação à estratégia, esse cara, ele cria a estratégia. Além de promover, compartilhar e participar, ele cria as estratégias da empresa. E aí? Você já está se identificando? Já sabe qual é o seu grau de maturidade dentro da empresa? Você já sabe o que você precisa para ir para o grau seguinte e conseguir alcançar seus objetivos no ambiente de trabalho? Muito bem. Liderança. Básico. A pessoa tem que ter, no mínimo, a liderança pessoal. Esse é um tema pouquíssimo abordado, mas é fundamental. Eu tenho que ter a capacidade de me automotivar, eu tenho que ter a capacidade de fazer o meu corpo sair da cama na hora certa todo santo dia para estar no meu posto de trabalho e realizar as tarefas que estão sob a minha responsabilidade. Eu tenho que me autoliderar. E eu posso e devo liderar os meus pares para os objetivos em comum que nós tivemos. No nível intermediário, eu já estou fazendo liderança de equipes e prestadores. No nível avançado, eu já estou fazendo a liderança de múltiplas equipes e de múltiplos fornecedores. Percebem a diferença, gente? Olha só, equipes e prestadores, múltiplas equipes e múltiplos prestadores. E no nível de expert, a minha liderança já é sobre a organização, sobre fornecedores e sobre clientes. Como assim? Exercer liderança sobre clientes? Sim. Influenciar, inovar, apresentar novas estratégias, novas possibilidades para o cliente, do mesmo nível, da mesma maneira que quando esse indivíduo aqui embaixo faz uma sugestão de melhoria, ele está durante algum momento liderando todo mundo dentro da organização acima dele que acata essa sugestão. Toda vez que você leva uma sugestão, apresenta um novo produto, um novo caminho, um novo serviço para o seu cliente e o convence a levá-lo, você está exercendo liderança sobre ele. E eu tenho certeza que nesse nível, isso não é no nível inconsciente, não. É absolutamente consciente e vai fazer parte de toda a estratégia de comunicação e de negociação na relação com esses clientes, tá? Tudo isso em logística e supply chain? Sim, senhor. Tudo isso em logística e supply chain. Muito bom. Então, já estamos bastante perto da conclusão daquilo que eu me propus a dividir com vocês hoje, mas aqui tem um caminho certo e seguro para você conseguir alavancar a sua carreira, conseguir ir para o próximo nível, seja ele qual for. Não sei qual é o nível que você se encontra exatamente neste momento aqui desta trilha. Não sei qual é o objetivo que você tem. Eventualmente eu estou aqui nesta segunda bandeira, mas meu objetivo não é chegar lá naquela bandeira extremamente distante, é apenas chegar nesse pico aqui. Ou um pouco menos audacioso é chegar até esse ponto. E normalmente a gente, é até uma forma bastante inteligente, a gente ter objetivos intermediários para poder alcançar o objetivo maior. Mas independentemente de qual é o momento que você está da trilha, este é o caminho para você chegar no nível seguinte. Primeira coisa, você tem que identificar a sua posição atual. Como? Usando as referências que eu acabei de dividir com vocês. Segunda coisa, você tem que estipular o seu destino desejado. Para onde eu quero ir? Esse para onde eu quero ir é qual é o nível que eu quero chegar. Se eu estou no nível básico, eu quero chegar só no intermediário ou eu quero chegar lá no de expert? Como é que eu faço para chegar lá? Muito bem, e aí escolher a rota, porque existem vários caminhos. Eu posso ir dentro da minha organização, eu posso ir em outra organização, eu posso ir no mercado de trabalho, eu posso ir para um outro segmento, eu posso ir em outra área dentro da minha empresa. Muitas possibilidades. E aí sim, finalmente, depois de eu saber aonde estou, para onde eu vou, qual é a rota que eu quero seguir, eu vou ter a capacidade de identificar o que é necessário, o que é que eu vou precisar colocar na minha mochilinha. É inglês? É espanhol?
É o Excel avançado? É uma nova linguagem de programação? É a capacidade de liderança? É a capacidade de influência? É a capacidade de negociação? É tudo isso? São vários desses elementos? Tudo bem, mas em que grau, em que prioridade, em que momento? Feito isso, se você recolher as suas ferramentas, é pôr o pé na estrada e começar a subir a trilha. Começar a subir o caminho, começar a fazer a sua jornada de desenvolvimento pessoal, que quase sempre é compartilhada com outras pessoas. Muito difícil fazer isso sozinho. E superar os obstáculos. E finalmente alcançar o cume. Alcançar o topo da montanha ou alcançar o teu objetivo intermediário, o teu objetivo primeiro. Parece beabá, parece uma coisa básica, uma coisa simples, uma coisa talvez até meio despretensiosa, parece até meio infantil. Caramba, Miguel, você apresenta isso aqui para vice-presidente de empresa? Sim, apresento isso para vice-presidentes, para presidentes, para CEOs, apresento isso para formadores de startups, porque é simples, mas não é sinônimo de que é fácil. Eu garanto para vocês que um dos pontos mais difíceis de tudo isso aqui é você identificar a tua posição atual. Diagnóstico, que é uma coisa muito importante no universo da medicina, ele é fundamental para o universo de negócios, né? Eu, enquanto consultor, enquanto mentor, eu preciso separar a minha atividade em dois grandes momentos, vamos dizer assim. O momento do diagnóstico e o momento da intervenção, do tratamento sobre aquele problema ou sobre aquela oportunidade que a gente identificou a partir do diagnóstico, né? E um diagnóstico correto vai permitir a escolha do remédio correto, da vacina correta. Um diagnóstico errado vai levar a gente para o caos. Ou não vamos curar o problema, ou não vamos aproveitar a oportunidade. Talvez seja meio estranho falar de oportunidade, né? Mas hoje em dia muitos de nós procuram o apoio médico não para curar uma doença, mas para melhorar a performance. Existem pessoas que procuram, ainda é uma realidade limitada, infelizmente, no nosso país, mas existem muitas pessoas que procuram médicos especialistas para garantir que nos próximos anos vão ter o mesmo nível de performance intelectual, o mesmo nível de performance muscular, física que possuem hoje. E aí é feito todo um diagnóstico no nível ortomolecular, por exemplo, para saber como é que você está agora, como é que está e o que nós precisamos investir agora para fazer com que você, ao chegar aos seus 50, 60 anos, tenha uma condição de performance física e intelectual tão produtiva quanto você está aos seus 30 anos de idade. Então, a gente, quando pensa em diagnóstico, não é só problema, é muita oportunidade, inclusive na questão da saúde. Nas empresas e na vida profissional das pessoas, a gente precisa quebrar esse paradigma de associar a palavra diagnóstico somente para problema. A gente precisa associar o diagnóstico, não é precisa, a gente deve utilizar a palavra diagnóstico também para a busca das oportunidades. E não é possível fazer isso sem saber exatamente aonde eu estou, que nível eu estou de condicionamento físico, que nível eu estou de desenvolvimento de competências profissionais, que nível eu estou de maturidade humana, psicológica, talvez até espiritual. Não vou entrar nesse universo agora, porque não é esse o objetivo do fórum, mas tudo isso está interligado. Percebem? Simples, mas difícil. Não se enganem. Muito bem. Por isso, aqui, a importância de apoio, de ajuda. É possível a gente fazer um autodiagnóstico? Sim, é possível. Mas é muito mais fácil a gente receber o diagnóstico de um profissional experiente ou de um profissional qualificado, preparado para aquela determinada situação. Então, o primeiro e o grande conselho que eu dou para você que está me vendo e ouvindo aqui é: procure um diagnóstico correto da tua situação, use todas essas informações que eu dividi com você como referência, para ter já uma autoavaliação inicial, mas procure um profissional mais experiente que possa contribuir para fazer o diagnóstico correto da tua posição atual, que possa te alertar sobre os desafios do caminho, sobre as dificuldades que você vai enfrentar e que possa contribuir na identificação de quais são
os recursos, quais são as competências, quais são as ferramentas que você precisa desenvolver e carregar contigo durante o caminho. Isso vai prevenir uma série de acidentes, isso vai prevenir desperdício de tempo e energia e vai aumentar em muito a tua possibilidade de ganho. Aonde encontrar esse profissional? Nas tuas redes de relacionamento, nos teus colegas de trabalho, nos teus superiores, nas pessoas mais experientes. Não, e quando eu falo mais experiente, não estou falando somente de idade. Normalmente as pessoas com maior idade têm mais experiência, meio óbvio isso, né? Existe uma correlação direta entre tempo de vida e quantidade de experiência vivida, mas não é tão proporcional assim. Existem pessoas jovens que tiveram uma vida mais intensa em determinadas situações do que outros mais idosos. O que realmente importa é identificar alguém que já passou por aquela situação, alguém que já cruzou aquele caminho. Essa a referência de experiência que você deve procurar. Não é exatamente a idade. É o fato do indivíduo já conhecer e poder te dar alertas, poder dividir. Mesmo que a realidade tenha se transformado, mesmo que a trilha no dia que o cara cruzou foi no verão e no inverno é completamente diferente, ou falando um pouco da realidade brasileira aqui, que no inverno a montanha já sugere neve, lógico que subir uma montanha com neve é completamente diferente de subir sem neve, eu não tenho essa experiência, nunca fiz isso, para poder dividir isso com vocês, mas é tão óbvio que a gente pode deduzir isso com facilidade, né? Mas, por exemplo, você subir uma trilha simples aqui no litoral paulista para alcançar uma praia num dia chuvoso, com água descendo, e tudo liso, é muito diferente, é N vezes mais difícil do que cruzar essa mesma trilha num dia seco depois de alguns dias sem ter caído chuva nenhuma. É muito diferente. E alguém que já conseguiu, que já passou por esse local nas duas situações, vai conseguir te dizer, cara, esquece, não desce esse negócio hoje que com chuva não dá. Espera 2 dias para secar, porque senão você não vai conseguir descer, você vai se machucar, você vai se quebrar, cara. Entendeu? É esse tipo de coisa que a gente tem que buscar. E claro, se você tiver a oportunidade de poder contratar este serviço, faça-o, porque é um investimento que vai trazer retorno, vai trazer resultado. Não precisa ser pago, pode ser buscar com pessoas que estejam dispostas a te contribuir com esse conhecimento. Mas se você puder fazer um investimento, faça-o. E mais uma dica que eu dou para vocês com relação a buscar esse experiente. E aí eu estou falando, ainda não usei a palavra, mas mentor. Você deve procurar o mentor para cada fase. Às vezes um indivíduo pode ser um grande mentor, um grande colaborador para você, para te mostrar até chegar aqui à base da montanha. Ou até aqui, mas é um indivíduo que ainda não cruzou a trilha até o final. Mas pelo simples fato dele já ter feito esse trecho aqui da trilha 5, 10, 20 vezes, ele é uma pessoa capacitada para te ensinar a chegar até esse ponto, mesmo ele não tendo chegado até o seu destino final. Então não é necessário ter um único mentor para toda a jornada. Você pode ter vários mentores durante a jornada. Aliás, é mais rico. Quanto mais mentores você tiver na sua jornada, melhor é. Porque diferentes competências, diferentes experiências vão vir e mais vai ser enriquecedora a experiência. Então, considere a possibilidade de você ter mentores e coachings contratados. Isso realmente contribui e pode ajudar no teu sucesso. Tudo bem? Vamos lá para os finalmente. Eu tenho 2 coisas para tratar com você aqui nesse momento, 2 convites. Primeiro convite é que vocês acessem o vídeo que vai estar disponibilizado para vocês amanhã no YouTube. É claro que assim que eu acabar essa live, isso aqui vai se transformar num vídeo que vai continuar disponível dentro do LinkedIn durante alguns dias, mas eu também vou colocar esse vídeo lá no YouTube e lá vai ficar disponível ad eterno, para você poder acessá-lo a qualquer momento, para buscar essas referências. Eu vou também, assim como fiz ontem, vou enviar a apresentação para as pessoas que participaram aqui da live, somente para as pessoas que participaram da live. Segunda coisa que eu tenho para fazer aqui é um convite para vocês que tenha a curiosidade de entender como é a relação profissional com um mentor, como um mentor pode contribuir, pode colaborar para o seu progresso
profissional e como é que funciona contratar este serviço, né? Eu faço essa atividade, é uma das atividades que eu realizo na minha vida profissional, eu presto mentorias, né? Já tenho feito isso há muito tempo, de maneira informal no meu ambiente de trabalho, mas hoje eu faço isso de maneira dedicada, é um dos meus produtos do qual eu tiro o meu sustento, e eu já tenho conseguido resultados muito efetivos. Algumas pessoas têm realmente, algumas não, as pessoas com quem eu trabalhei, posso dizer sem medo de errar, já conseguiram saltar para o próximo nível, sem exceção nenhuma, graças, claro, às competências e à dedicação delas, mas e muito pela utilização, do processo de mentoria. Então eu te convido, eu vou estar entre os dias 26 e dia 30 de novembro, entre os dias 26 e 30 de novembro, com a minha agenda totalmente aberta, exclusivamente para atender pessoas que cheguem até mim através desta live especificamente, ou de assistirem esse vídeo nos próximos dias, onde eles vão estar disponíveis, para fazer uma pequena degustação, para ter uma conversa aqui comigo de 30, 40 minutos, onde eu vou poder mostrar para você, te ajudar a correr esses slides aqui, ter a primeira noção de aonde você está e a primeira noção do que você poderia necessitar ou desenvolver para você pular para o próximo nível na tua atividade, seja ela dentro de uma empresa, seja ela como empreendedor, mas especificamente dentro dos universos de logística e supply chain, que é onde eu tenho a competência técnica e comportamental e a vivência. São as trilhas que eu já percorri, as montanhas que eu já subi, que eu posso te ajudar a conhecer melhor o caminho. Tá bom? Dizer também o seguinte, que essa atividade, ela tem um preço muito mais acessível do que você imagina, e eu estou no espírito aqui de Black Friday, vou fazer uma promoção extremamente... eu estou até com vergonha de usar essa palavra, mas viu na minha cabeça que é a palavra fantástica, mas pode parecer um exagero, né? Mas não é. Eu vou fazer uma promoção de preço aqui durante os próximos dias para as pessoas que me procurarem aqui. Imperdível. Vocês vão ter acesso ao conhecimento e ao contato com uma mentoria formal, didática, muito além do que está sendo oferecido no mercado e exclusivamente, especificamente para o mercado de logística e supply chain, com um profissional bastante gabaritado e não só contando com a minha experiência pessoal, com o meu conhecimento pessoal, mas com o meu network. E aí, com toda a humildade do mundo, toda vez que eu esbarro em algum assunto em que eu não tenho domínio, ou seja, uma trilha em que eu não vivi, isso é uma coisa bastante importante no processo de mentoria, você ter passado por aquele caminho. Eu tenho um network tão rico que eu, com certeza, vou encontrar alguém que já passou, que já viveu esse caminho, essa experiência que você precisa desenvolver e que vai conseguir nos auxiliar a ter acesso a essas informações. Então, é esse nível de suporte que você vai poder ter acesso por um preço incrível, incrível. Eu estou me segurando aqui para não falar, porque é tão acessível que você vai ficar... Eu vou deixar os meus concorrentes chateados, putos da vida comigo, então eu prefiro que você me procure. Me procure no meu telefone, no meu e-mail, pode me mandar mensagem aqui pelo LinkedIn, o telefone está aqui no meu perfil, e eu estou a seu dispor para poder te ajudar nessa jornada de desenvolvimento profissional. Tá ok? Então tá, meus amigos. Vou encerrando por aqui, agradecendo muito a atenção de vocês, o seu tempo e me colocando à disposição aí para o que for necessário, tá bom? Tá muito fácil me achar. Todos os meus contatos estão disponíveis aqui nas redes sociais. Até mais. Sucesso para você. Sucesso.